Ok, gravando então dia 23 de junho de 2021, uma aula onde eu pretendo então ter uma conversa com vocês ainda inicial, ainda antes de começarmos a abrir a palavra e fazer agradáveis conversas virtuais sobre possíveis projetos e processos e atividades práticas dentro das possibilidades da loucura toda que a gente está vivendo de pandemia nesses anos tão desafiadores. Estava aqui até ansioso para contar para vocês uma conversa que eu tive com o Rogério. Lembram do Rogério? O Rogério é aquele do cavaquinho, que produziu 2 cavaquinhos durante a nossa disciplina, durante a última turma presencial. Que saudades, acho que foi final de 2019, né, pessoal? Último contato presencial. Quer dizer, teve acho que 2 semanas de aula em 2020, mas quase que não contou, né? Eu nem lembro. Será que alguém estava fazendo essa disciplina em 2020 e suspenderam? Acho que não, né? Bom, mas o Rogério me procurou há 2 dias atrás. Ele está pleiteando um estágio, um processo super legal. Não sei se todas já ouviram falar daquela expedição Norte-Sul, aquela viagem que a gente participa, né? Eu fui 3 vezes, fui de avião, não fui de ônibus, junto com um grande amigo meu da Universidade Federal do Paraná, professor Renato Robert, que é casado com uma engenheira florestal da Rural. E aí, alguns anos atrás, a gente se aproximou, quando eu estava à frente do PET, e a gente começou a participar dessas viagens para o Acre. O Rogério foi nessa viagem também, um aluno excelente, foi super bem. E também ele tem aquele histórico, então, de estar agora trabalhando com o pai. Ele me falou que cada vez mais independente do pai dele, tem tocado alguns projetos pessoais e também tem, como eu diria, captado, né, algumas encomendas, alguns instrumentos musicais. Ele mesmo tem feito, já entrando no mercado, e ele está ganhando mercado. Outro dia ele participou até de uma live, uma entrevista sobre a luteria, né, a questão de produção de instrumentos musicais de madeira. Aí ele mandou o link, eu assisti, foi muito legal, muito legal. Bom, mas para a gente não perder todo o tempo do mundo aqui, o Rogério vai participar, talvez, da próxima semana de aulas, tá bom? Vai apresentar o trabalho dele, não só a produção do cavaquinho, mas o trabalho atual dele, falar um pouquinho de como eles tratam os resíduos madeireiros na oficina, na luteria dele e do pai, mostrar um pouquinho desse trabalho, né, até ampliando um pouquinho assim, o leque da disciplina, que é uma coisa super interessante. Eu me interesso muito, mas que a gente não tem muita... Como eu diria, a gente não tem muito contato científico ou técnico, pelo menos no Brasil, poucas coisas, no sentido de desenvolver pesquisa, né, projetos de pesquisa e desenvolvimento com instrumentos de madeira, né, pouca coisa, ou talvez eu não conheça mesmo, mas como eu não conheço, acho que são poucas coisas. O professor Alexandre Miguel andou trabalhando um pouco com propriedades acústicas da madeira, mas de todas as propriedades, talvez as que menos sejam estudadas, né? A gente estuda propriedades físicas, mecânicas, térmicas, propriedades de isolamento, né? E pouca coisa relacionado à relação da madeira com ondas acústicas. E isso é muito importante para o estudo dos instrumentos. Talvez a gente fale um pouquinho disso nesse momento que o Rogério vai participar da disciplina. Bom, então provavelmente a gente marque isso na semana que vem, usa um pouquinho do espaço da nossa aula, como eu falei, em substituição a algumas atividades práticas.
Tudo bem? Espero que estejam todas bem. Eu deixei nessa tela inicial esses 5 grupos, né? Esses 5 grandes conjuntos de produtos de madeira. Quem fez mais recentemente a disciplina de processamento mecânico, eu uso também essa imagem de fundo, esse suporte à nossa aula, embora aqui o contexto seja mais detalhado, com mais tempo, a gente usa essas imagens, esse conjunto de informação com um olhar mais objetivo em termos dos processos de aproveitamento, reciclagem ou reutilização, e a gente agrupa nesses 5 conjuntos, então, madeira roliça, energia, madeira serrada, chapas e painéis e indústria de polpa de celulose, fazemos uma grande visualização da geração dos resíduos e depois as possibilidades de aproveitamento. Bom, mas antes disso, e talvez a gente ocupe a nossa aula ainda até 3 horas com essa discussão, eu vou passar para vocês um apanhado e aí vou perguntando, tentando interagir um pouquinho mais, né, com vocês sobre classificações. Então, quais são os tipos de resíduo que nós temos, né? Quais são as formas que nós podemos encaixar isso em determinadas classificações técnicas, quais são as normas que existem para classificar resíduos florestais e madeireiros, e um pouquinho do que dizem aí os PhDeuses, né, que nós chamamos os pesquisadores de renome, os cientistas, os professores universitários, em relação às publicações, como eles consideram os tratamentos do resíduo. Bom, então, para começar essa conversa, queria ouvir de vocês. Como que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver uma coisa. Que será que eu consigo? Eu queria... Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver uma coisa. Não. Ah, já sei como eu faço aqui. Tá. Vocês estão vendo um quadrado branco aí? Sim, né? Sim. Tá, peraí, que na verdade eu fiz errado. Opa. A habilidade aqui vai aprender. Não, ainda não. Só um segundinho. Pronto, isso que eu queria. Não queria que vocês lessem. Eu queria esconder uma parte da imagem. Bom, então eu queria ouvir de vocês, porque ali já estava metade da resposta. Mas a primeira questão, que inclusive vem do nome da disciplina, e um entendimento bacana, que eu acho bem correto, que alguns autores também colocam assim, que existe nessa discussão dos resíduos na nossa área florestal uma diferença grande, né, de conceitos, de fatores, de problemáticas, né, ou problematizações a serem estudadas e superadas, de contextos, de questões técnicas relacionadas a normas, a possibilidades, principalmente a isso, a possibilidades de uso, aproveitamento, gestão desses resíduos, dentro de uma dicotomia muito de uma linha separatória, né? uma coisa que separa o que são os resíduos florestais e os que são os resíduos madeireiros.
Então, lá no nome da disciplina, né, quando a gente escreveu lá a proposta da disciplina optativa, falei, não, a gente vai envolver resíduos florestais e resíduos madeireiros. Então, a disciplina tem o nome lá de gerenciamento de resíduos florestais e madeireiros. Por que essa divisão? Vamos lá. Quem quiser ligar o microfone pode ligar, quem quiser usar o chat pode ligar, quem quiser usar a câmera pode ligar, quem quiser vir aqui em casa explicar pode vir também. Mas o que é para vocês um resíduo florestal? No que ele se diferencia, para melhorar a pergunta, no que ele se diferencia de um resíduo madeireiro? Quem arrisca? Professor, eu acho que o resíduo madeireiro ele pode ser gerado em qualquer lugar, na serraria ou em algum momento que está produzindo algum... É gerado direto na floresta, na colheita e até chegar no local, eu acho. Tá. Alguém mais? Concordam com a Esther? A Yara, Paloma, Tatiane, Vitória? Ok. Tá, eu também acho que concordo, Esther. Picou um pouquinho aqui. A minha internet, não sei como é que anda hoje, deu uns picotezinhos na área, na aula de manhã também. Mas vamos lá. O resíduo florestal, como o próprio nome diz, os autores concordam aí com o que a Esther colocou. Ele é um resíduo gerado ainda na floresta, né? E também envolve mais coisas, né? Então, vocês, quase engenheiras florestais, já chegando no começo do fim do curso, tenho certeza absoluta que sabem disso, né? Que a floresta tá bom, tá legal. Tatiane, tá avisado aqui que a Jéssica tá com probleminhas de conexão. Caiu nesse momento a Jéssica. Bom, mas a floresta envolve uma série de bens, produtos, serviços, benefícios, né? Então existe, não vou falar, eu nem tenho muita expertise sobre isso mesmo, mas eu lembro de ter aprendido uma diferenciação, né, entre produto florestal, entre bem florestal, entre serviço florestal. Então a gente tem uma concentração, um olhar mais relacionado a produto, a matéria-prima de segmentos industriais, etc. Nesse contexto, a floresta produz muito mais que madeira também, né? Então ela produz folhas, frutos, sementes, cascas, raízes, e etc. Bens materiais, essências, óleos essenciais, etc. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, na produção de casca, né, para fazer canela, fazer temperos, fazer extração de taninos, fazer rolhas e cortiças. Então, existem alguns segmentos florestais, dentro e fora do país, menores talvez, que não utilizam madeira, mas que utilizam outras partes da árvore, né? Produção de frutos, castanhas, etc., que são os famosos produtos florestais não madeireiros. Nesse sentido, a gente tem vários resíduos florestais. Então, eu faço essa brincadeira porque era até uma crítica. Às vezes nós fazemos essa autocrítica lá no nosso departamento de produtos florestais. A gente, se pegar hoje, principalmente quando eu entrei na Rural, o elenco de disciplinas do DPF era assim, olha gente, era anatomia da madeira, tecnologia da madeira, química da madeira, secagem da madeira, processamento mecânico da madeira, que mais? Devia ter umas 10 disciplinas aí que era tudo da madeira. E nós somos um departamento de produtos florestais, não é um departamento da madeira. E aí a gente fez essa autocrítica aí algum tempo atrás, criamos a área de produtos florestais não madeireiros, inclusive o concurso da professora Gilmara, que tem trabalhado com isso, foi para atuação na disciplina de produtos florestais não madeireiros. Aqui na disciplina de resíduos, eu procuro tratar,
mas também não funcionou lá muito bem. A gente vê muito mais resíduos madeireiros, mas a gente procura analisar também outros resíduos, né? A casca é um resíduo que a gente fala demais, e eu queria que vocês tivessem esse entendimento, que casca não é madeira, tá? Então a gente pode chamá-la mais corretamente até de resíduo florestal, tá? Ou resíduo lignocelulósico, super técnico. Ou eu não digo que está errado chamar a casca de um resíduo madeireiro, porque ela é, me entendam bem, um resíduo do processo madeireiro, né? Então, se a gente falar, mas casca não é madeira, então não é resíduo madeireiro. Não, ele é um resíduo madeireiro porque ela é um resíduo do processo madeireiro. Aliás, talvez o maior e mais importante em termos de volume, né, e de significatividade e importância também. Tá bom? Bom, tudo bem? E aí, pessoal, essa distinção entre, que a primeira distinção que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai trabalhar com essas distinções, são 4, acho que, sistemas de classificação. A gente faz essa divisão para o resíduo madeireiro mais ao pé da letra, como sendo o resíduo, esse segundo aqui, como sendo o resíduo industrial do processamento da madeira. Então aí o resíduo assim mais, como se diz, que encaixa melhor dentro disso seria a serragem, né? A serragem de madeira. Então é um produto, quando a gente serra madeira, sai a serragem, então é um produto tipicamente madeireiro, né? Bom, então deixa eu apagar isso daqui que eu coloquei. O resíduo florestal seria aquele resíduo ainda gerado no campo, na floresta, na exploração, na colheita. E aí vem 2 informações interessantes até. Que o resíduo florestal ele pode ser gerado de uma forma direta ou ele pode ser gerado de uma forma indireta, né? Então, através do transporte, arrasto e movimentação direta. Então, aquela serragem do corte, as quebras da árvore, os galhos, a própria casca sendo gerada ainda no campo, sendo feito descascamento de troncos no campo. Ou então, o que é mais interessante dessa historiazinha aqui, direta e indireta, é essa geração indireta de resíduos, né? Então, não sei se todo mundo já teve essa experiência, mas é bem legal a gente vivenciar. Eu gosto muito, por isso que eu me incomodo demais com essa pandemia e essa forma de ensinar, porque eu acho que no nosso aprendizado como engenheiro florestal, engenheiros e engenheiras florestais, a gente assimila muito conhecimento estando no ambiente florestal, na indústria madeireira, cheirando, se incomodando com a serragem, escutando, né, a floresta, sentindo calor, frio. Eu acho mal barato, eu acho que isso é muito importante para o nosso aprendizado como engenheiros florestais que somos e que vão ser. Então a gente tem lá de uma forma indireta, por isso que eu lembrei disso, não sei se alguém já viu isso, mas por exemplo, a extração de madeira de uma floresta natural, né? A gente tem uma quantidade enorme de epífitas, bromélias, orquídeas, cipós. Quando uma árvore cai, ela acaba batendo pequenas mudas, abrindo uma clareira. Então a gente tem, de uma forma indireta, nesse contexto, uma série de subprodutos ou resíduos da exploração de florestas naturais manejadas para fins madeireiros ou para fins de outros produtos também, tá? Bom, então o que entra ainda nesse contexto do resíduo florestal? Algumas partes ou componentes da árvore que não vão ser utilizados.
Então a copa, a folhagem, ramos, galhos, touça ou touceira, aquela porção bem inicial a partir do solo, né, quando a gente explora uma árvore, a madeira, colhe, ela fica aquela touceira, né? Tudo que fica abaixo do solo também, como raiz. Tudo bem? Então isso é mais conceituado como resíduo florestal. Já o resíduo madeireiro, ou os materiais madeireiros, são aqueles não utilizados por indústrias transformadoras ou indústrias de processamento primário, serrarias que desdobram madeira, e toda a cadeia aí secundária, né, onde a gente vai beneficiando a madeira, vai transformando a madeira de forma secundária. Então, esse termo do beneficiamento da madeira são as transformações depois dela estar ou na forma de tábua ou na forma de cavacos. Através do desdobro primário a gente pode ter cavacos também, mas a gente vai transformando mais e mais e mais a madeira até ela chegar a vir a ser um bem de consumo, e aí ela vai gerando subprodutos ou materiais estranhos, não utilizados, não objetivos principais, né? E aí vem algumas pinceladas técnicas também. Por exemplo, quando eu gosto dessa frase, eu nunca lembro que eu vou falar, mas que ela vai estar lá, mas ela está lá e eu lembro que eu gosto dela, que é essa questão que o resíduo madeireiro ele é gerado quando a gente tem limitações tecnológicas, né, ou restrições de mercado. Ou seja, a gente não tem uso para aquele produto secundário, ou a gente tem o que a gente chama aí de limitação tecnológica. Eu não tenho como, por exemplo, desdobrar uma costaneira do desdobro primário para gerar uma pequena peça serrada, a gente vai ver isso. Então, devido a limitações tecnológicas, a gente gera mais resíduo madeireiro. Tudo bem? Até aqui? Podemos seguir? Tá muito chato? A próxima tem bastante... Acho que agora vai aparecer umas imagens. Eu não lembro bem. Tem imagens aqui. A gente vai mostrar algumas fotos, né? Para ficar mais legal. Bom, então, isso é rápido, né, pessoal? E simples de entender. Resíduo florestal que é gerado na floresta, tudo bem. Resíduo florestal envolve muita informação não madeira. E aí a gente tem muito resíduo gerado também nos processos de não madeira, né? Nos processos não madeireiros. Tá. Aí os resíduos madeireiros são mais ao pé da letra, talvez o foco maior do nosso estudo. E dentro dos resíduos madeireiros, a gente tem uma segunda classificação. Então vem aí alguns autores renomados, professora Adriana Nolasco ali, citando trabalhos, Associação de Produtores Florestais de algum lugar, professor José Otávio Brito, coincidente aqui algumas figuras importantes aqui, professora Adriana Nolasco, grande amiga, grande referência na área de resíduos hoje, atual, trabalhos atuais, professora da Exalc. Professor José Otávio Brito, meu professor de graduação da área de energia, de madeira, trabalha e publica algumas coisas relacionadas a resíduos. Professor Manhães é o professor que se aposentou e graças à sua aposentadoria eu estou aqui dando aula para vocês. Professor da Rural, que se aposentou alguns anos atrás e abriu a vaga que eu passei no concurso, tá? Manhães, vim a conhecer o Manhães um bom tempo depois, que eu sabia, né, dessa história, mas depois eu conheci ele pessoalmente, cruzei com ele algumas vezes, eles vai ainda a alguns eventos do CREA tal, atua ainda assim como aposentado, mas em alguns momentos eu cruzei com ele. E é legal essas histórias, não sei se vocês sabem bem disso, mas na Rural principalmente, a gente só
teve contratações de docentes aí mediante aposentadorias ou alguns falecimentos, inclusive, né? Umas perdas que a gente teve, daí abrem vagas, né? Mas a minha vaga em 2005 foi quando o Manhã se aposentou, era um professor do DPF, tá bom? E aí alguns trabalhos internacionais, tal, que são citados, e essa galera usa, comenta e acredita que existe uma questão relacionada, e é uma questão importante, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer essas analogias com os aproveitamentos, os resíduos, com as possibilidades de uso. Mas é uma identificação, uma classificação, deixa eu limpar aqui o quadro, relacionada à forma dos resíduos madeireiros, nesse caso. Então, são formas que algumas, talvez todas vocês já conheçam, e que lá no nosso laboratório eu faço assim, vamos levantar, vamos ali para a marcenaria, vamos procurar essa coisa arada aí, vamos lá, quem acha uma costaneira? Ah, professor, eu acho que eu sei o que é isso, não é? Ah, é isso, não é? Então vamos pegar, vamos ver, vamos discutir como é que sai, da onde que é gerada uma costaneira. É um termo que não é muito técnico, tem costaneira primária, costaneira secundária, eu explico o que é isso. Casca, casca todo mundo sabe, né? Então, não sabe, então tá, isso é casca, isso é casca. Casca não é madeira? Não, não é, mas é um resíduo do processo madeireiro. Ah, legal, já entendi isso, concordo, não concordo. Então é muito legal a gente levantar e percorrer ali o laboratório e buscar esses resíduos. E aí eu acho que a gente aprende mais. Mas, felizmente, hoje não dá. Então, a gente tem, quanto a essa classificação, a gente tem uma classificação quanto à forma, a gente tem vários formatos do resíduo que vão se desdobrar em possibilidades de uso, né? Então, com costaneira vai dar para fazer várias coisas, com cascas outras coisas, com serragens outras maravilhas, aparas, pontas, pedaços, peças desclassificadas. Todo mundo já viu uma costaneira? Sabe o que é? Antes de eu mostrar uma foto. Alguém já viu rapidinho aí, que eu já fui e voltei? Tatiane, Nayara. Nunca viu uma costaneira? Costaneira é uma coisa, né? Alguém já viu? Não? Uma coisa parecida com essa aqui. Essa foto fui eu que tirei. Esse nome não é estranho? É um bom nome, né? Para filho, para filha, né? Costaneira da Silva. Costaneira, não, nunca vi. Costaneira. Bom, as costaneiras são esses resíduos aí de grandes dimensões, tá? Costaneiras são geradas, então, nessa redução. Isso é interessante, às vezes eu falo, redução da tora? Mas eu concordo, não discordo, não. É uma redução da tora em peças de faces regulares ou paralelas. Bom, faço aqui uma pequena brincadeira. Será que eu consigo aqui? Deixa eu tentar, vai. Eu tenho isso mais organizado, em algum momento vou fazer isso mais organizado para vocês. Mas eu acho que surge assim o assunto e eu vou fazer aqui mesmo. Bom, todo mundo está vendo isso daqui? Deixa eu fazer uma coisa assim. Tá. É um círculo perfeito esse? Sim ou não? Vamos lá, vamos interagindo pelo chat aqui. É um círculo perfeito? Em Paloma. Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Eu queria fazer uma seção de uma árvore. Deixa eu ver. Daqui a aqui. Não é aqui. Só um segundinho. Deixa eu só achar a ferramenta aqui. Achei. Bom, vamos lá. Não é essa também. Cadê? Aqui.
Deixa eu fazer uma coisa assim. Quase, eu quero desenhar aqui dentro. Pronto. É um círculo perfeito? Não. Eu queria essa resposta. Queria falar, não, professor, não é. Não, não é um círculo perfeito. Se fosse um círculo perfeito, seria parecido com esse aqui. Vou desenhar do outro lado. Tá? Tá, esse já está bem perfeitinho. Vamos lá. Para eu encaixar, eu consigo... Vamos lá, isso são brincadeiras matemáticas, né? Eu consigo encaixar um quadrado perfeito. Quadrados todos são perfeitos, né? Pela definição geométrica, quadrado é uma figura de 4 lados iguais. Eu consigo encaixar um quadrado aqui dentro desse círculo? O que vocês acham? Consigo, né? Vamos tentar? Aí não ficou muito bom, não. Vamos tentar aqui, encaixar um quadrado perfeito. Legal, ficando bom. Eu consigo encaixar um quadrado perfeito, igual que eu fiz aqui, com os 4 lados, em 4 extremidades desse desenho aqui. Vamos tentar o mesmo quadrado? Não vai dar, né? Estão vendo que não vai dar certo, né? Então, ó, aqui sai um pouquinho para fora, até quase deu aqui, mas vamos lá. Quando eu quero processar madeira, um dos objetivos do desdobro primário é a gente ter peças regulares ou de seções paralelas. É a gente produzir esse bloco aqui, esse quadrado dentro de um círculo que hipoteticamente é uma seção do tronco, mas que ela nunca é regular, nunca é bonitinha que nem essa daqui, né? Ela geralmente vai ser que nem essa, ou seja, a gente tem uma forma irregular. E aí eu vou tentar, da melhor forma que eu conseguir, encaixar uma forma regular aqui dentro, né? Então às vezes não vai ser bem um quadrado, vai ser um pouco retangular e etc. Bom, vamos nessa situação aqui, nessa, tá? Prestem atenção nessa pergunta, hein? Quem chegar mais perto ganha. Ganha o quê, professor? Não sei. Ganha um parabéns. Quem chegar mais perto ganha um parabéns. Olha a pergunta. Qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem da área do círculo que esse quadrado ocupa? Lá, esse aqui, ó, da esquerda. Repetindo a pergunta, vamos ver quem chega mais perto. Isso é matemático. Qual é a porcentagem da área do círculo ocupada por esse quadrado? Quem dá um chute? Eu tenho essa conta matemática feita ali. A Tatiane está falando que o quadrado ocupa 80% da área. Quem dá mais? A Esther, 70%. Se alguém quiser fazer, pode pôr assim um diâmetro hipotético, né? Então vamos supor que a gente trace uma reta aqui. E a gente fale assim, vamos supor que esse quadrado ou esse círculo tem um diâmetro de 2 metros. 2 metros. Aí a gente calcula a área de um círculo com diâmetro de 2 metros e calcula a área de um quadrado com essa linha diagonal de 2 metros. Isso é possível. Bom, quem chegou mais perto aí foi a Nayara, tá?
Foi a Nayara. Se não me engano, é uma conta, eu tenho essa matemática, é em torno de 63%. Foi a Nayara que chegou mais perto dessa conta. Essa conta dá 63, alguma coisa por cento. Se alguém quiser para a aula que vem, pode procurar essa resposta matemática aí. Mas acho que é isso mesmo, 62, alguma coisa, 63%. Bom, para que essa brincadeira? Para vocês não esquecerem mais disso. Se eu não tiver um bom equipamento, 68,15, você fez aí, Esther? Será que ela está se defendendo? Fez 68,15? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Ah, não, eu acho que eu tenho quase certeza. Refaz aí, era 62, agora eu fiquei até 62, alguma coisa, 63. Faz aí, precisa procurar a fórmula da área dos círculos, é πr ao quadrado, né? Πr ao quadrado. E o quadrado é lado vezes lado, mas aí você precisa, não é o lado do quadrado, hein? É a diagonal. A diagonal do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. Não vou me enrolar, vocês estão querendo me enrolar aqui matematicamente. Mas eu lembro aqui, a área do círculo, πr ao quadrado, daí vocês põem um número ali, 2, faz, e depois não é lado vezes lado. Talvez seja isso que você tenha feito. Depois não é lado vezes lado, precisa calcular aqui adiante. Bom, pessoal, vamos, senão a gente não vai sair daqui. O que acontece? Se eu não tiver um bom equipamento que consiga fazer isso daqui, por exemplo, ó, colocar uma tabuinha aqui, uma tábua aqui, uma tábua aqui e uma tábua aqui. O que vocês acham? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso ou não? Rapidamente. Qual é a resposta que eu gosto? Boa, Tatiana, já estão me conhecendo. Depende. Agora é a melhor de todas. Depende do quê? Para que eu tenha aquelas peças azuis, pequenas tábuas cortadas, naquele ponto de uma tora, depende do quê? É mais de uma coisa, depende de várias coisas. Mas primeiro que vocês olham ali, vocês têm que saber isso, tá? Olha lá, Tatiane, depende do quê? Eu consegui ter aquela tabuazinha azul ali cortada. Deixa a Tatiana escrever ali. Depende do quê? Tá certo. Não, pessoal, não tenham medo de errar, não. Vai ficar ali no chat gravado para sempre. Que vocês erraram. Mas não tenham medo de errar, não. Agora é a hora de errar. Fica feio se eu errar, né? E às vezes eu erro. Paciência. Mas depende do tamanho da tora. Muito bem, Tatiane. Primeira coisa que vocês têm que entender é que depende do tamanho da tora. Então aquela tábuazinha azul aqui, ó, acompanhem meu mouse, ela só é possível em grandes diâmetros, tá? Você poderia falar até diâmetro, mas tamanho valeu a resposta. Se eu tiver um pequeno diâmetro e vou fazer uma pequena quadradinho ali dentro para processar madeira, o aproveitamento da costaneira, e aí é que eu estou querendo chegar, que essas peças em meia lua aí são as costaneiras, é o que tem a foto ali. Eu não consigo aproveitar a costaneira. Depende do que mais? Depende da máquina que eu tenho. Se eu tenho uma serra para serrar a costaneira. Então eu posso também fazer dessa costaneira cavacos para celulose, por exemplo. Bom,
galerinha, é o seguinte, costaneira é isso daqui, ó, tá? São essas 4 peças, essas são as costaneiras primárias. Na prática, na real, aqui, essa foto aqui do meio, que é da serraria do meu amigo de Piraí, chama Luiz, LPZ Madeiras. Ele serra lá madeira de pinos e eucalipto, e ele tem isso aí, as costaneiras. É a peça gerada na redução da tora para faces regulares, e vai depender do tamanho, tá? E do maquinário que eu tenho, se eu posso aproveitar ou não. E aí eu estou esperando a resposta da Esther até agora. Ela deve estar lá tentando fazer a conta. Mas eu tenho ali quase 40% desse volume. Como é que eu gosto de falar? Queria que vocês gravassem isso. Eu tenho 40% do volume da tora nesse processo inicial, com uma dificuldade muito grande de aproveitamento. Então, aproveitar essa costaneira é uma coisa que não é simples. Depende de que eu tenha toras grandes, que eu tenha máquina, etc. Se não, o que vai acontecer? Eu já estou jogando fora aí 40% da tora. Conseguiu, Esther? Não é 45 também. Ó, eu vou fazer essa conta aqui, vai ficar aqui até as 3 horas para fazer essa conta aí. Não é, eu acho que não é 45 não. Você conseguiu fazer, você tem que fazer πr ao quadrado, a área da tora. Depois tem que ver a fórmula do triângulo. Como é que chama esse triângulo aí? É um triângulo isósceles, é isso? Tem 2 lados iguais? Não e aí fazer 2 triângulos isósceles. Sim, diâmetro igual a 2. πr ao quadrado, você vai ter a área do πr ao quadrado. Só que o r é metade do diâmetro. Você fez isso? Metade do diâmetro. Isso. Agora, eu não estou lembrando de cabeça a fórmula da área do quadrado. Dois a 2? Não estou entendendo nada, Esther. Eu não sei nem se está aqui, eu acho que está na rural. Eu tenho essa conta aí. Isso é do quadrado? Bom, eu não vou. Vamos avançar, senão a gente vai sair daqui hoje. Vai quebrando a cabeça aí, Esther. Depois eu coloco no... Vamos combinar assim, eu coloco no grupo do WhatsApp, tá bom? A gente termina essa discussão no WhatsApp, senão a gente não sai daqui hoje. Hipotenusa, eu lembro que é. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, né? Mas a gente termina no WhatsApp, tá bom? Eu vou pôr lá, eu tenho isso anotado. Bom, vamos lá. Então, a segunda forma que a gente viu lá é considerada uma forma... vamos lá, é a forma de casca. Né? Então, a gente tem um resíduo na forma de casca. Ah, professor, casca não é uma forma. Deixa passar, mas é um jeitão, né? Então, a gente tem um resíduo grande na forma de casca. Já falei um monte, vou passar mais rápido, tá? Casca não é madeira, mas é um produto ou um subproduto, um resíduo de um processo madeireiro. Para mim tá valendo. Se alguém quiser falar não, eu não aceito, tudo bem, não tem problema. A gente resolve depois essa discussão. Mas vários autores consideram a casca como um grande resíduo madeireiro. Tudo bem? Bom, ainda falando de forma, a gente tem uma série de coisinhas que a gente pode classificar como forma de cavaco. Cavaco é um nome genérico também
para serragem, maravalha, pequenas pecinhas, quebradinhas, ou seja, pequenas partículas, cavacos, tá? Aí a gente tem serragem, que é processo do ato de se serrar a madeira. Serrote, serra-fita, serra circular, maquita com disco de corte, traçador manual, que mais? A gente tem um monte de ferramenta, um monte de máquina que serram a madeira de uma forma técnica e que geram um subproduto que chama serragem, tá? Que é esse aí que está na esquerda de vocês. E a gente tem um outro processo que se chama corte rotativo. Corte rotativo são aqueles feitos pelas planas, plana desempenadeira, plana desengrossadeira. O corte rotativo gera o que a gente conhece como maravalha, tá? A maravalha é esse aqui, vamos lá usar minha ferramenta, é esse aqui de baixo, ó que bonitinho. Já viram isso? Todo mundo já viu maravalha? O que dá para fazer com maravalha? Só para adiantar um pouco. O que dá para fazer com isso? Tem umas coisas legais aí para fazer com maravalha. Hã? Vai, pessoal, tem que vir um monte de coisa na cabeça aí. O que dá para fazer com maravalha? Hã? Dá para usar como? Eu ainda poderia perguntar assim, me dê 3 usos, ó, uma boa pergunta de prova. Me cite 3 usos de maravalha de eucalipto, sendo um com fins energéticos, um com fins de composto orgânico e outro com fim de produto sólido de madeira. Olha que pergunta boa para a prova. Então a maravalha ela pode servir para briquete, para ser utilizado com fins energéticos. Ela pode servir como composto matéria orgânica de um substrato de muda ou de substrato, um composto de compostagem para olerícolas, né, que fala hortaliças, para ser utilizado em horticultura. Pode utilizar a maravalha como cama de animais. Já ouviram falar isso? Cama de animais, cama de frango, cama de ovinos, bovinos, acho que também. E qual foi o outro uso? E como produto de madeira sólida dá para fazer chapas e painéis com maravalha. Sabiam? Vou mostrar na aula que vem. Mostrei hoje de manhã na aula de processamento um projeto de uma colega muito amiga minha, grande saudade, Maria de Fátima do Nascimento, uma arquiteta que fez doutorado na mesma época que eu, vizinha de sala, um laboratório lá em São Carlos, e ela produziu umas chapas para uso em arquitetura, projetos de arquitetura, com maravalha de marcenaria, tá? Então dá para fazer um monte de coisa. E a gente já vai falar, talvez na próxima aula, não sei se vai dar tempo hoje, tá? Dá para fazer um monte de coisa com isso daí. Mas a gente está falando de classificações quanto à forma, e aí vem os pós. Professor, mas pó é um resíduo de madeira? Sim, é um resíduo de madeira. O pó, falei em pó, vou até desentupir o nariz. O pó de lixa, pó de lixa. Vamos lá, todo mundo já lixou madeira? Já pegou uma lixa e lixou um pedaço de madeira? Pode ser sincero. Sinceras. Sim, Esther já lixou. Nayara também, Paloma também. Bom, aquilo que sai, existe um contexto técnico que eu aprendi uma vez que é bem legal. A lixa, ela pode ser feita com pano ou com papel grosso, né, resistente. Mas existem lixas que são um pano,
É um tecido, e aí eu tenho um adesivo e eu tenho grãos, né? Grãos de sílica, e eu acho que podem ser outros materiais também, mas eu tenho aqueles grãos. Tanto é que quando a gente compra uma lixa para madeira numa loja de produtos para madeira, loja de construção, o vendedor te pergunta: ah, você quer o lixa de que grão? Aí tem uma unidade de 100, 200, 300, 1000. Quanto maior esse grão da lixa, é o número de partículazinhas por uma unidade de área, que eu não sei bem o qual é, se é milímetro quadrado, alguma coisa assim. Mas quanto maior o grão da lixa, mais fina ela é, porque mais partículazinhas de sílica estão ali grudadinhas, tá? E aí, olha que interessante, no processamento da madeira, quando eu lixo uma peça de madeira, todas vocês já falaram que fizeram isso, eu considero cada grãozinho daquele uma pequena faca. E aí, eu fazendo aquele movimento de vai e vem, eu tenho ali milhares, talvez milhões de facas cortando a madeira em pequeníssimas partículas, né? E aí sim, elas são classificadas como pó. E aí podem ter uma montanha dessa daí, igual a gente está vendo na foto, no final de um dia, no final de uma semana de trabalho de uma indústria madeireira, né? Eu posso ter um caminhão de pó de madeira. Então ele é um resíduo também classificado como pó. Aí vem termos como aparas, refilo, ponta, pedaço, peças desclassificadas. Vem aqueles materiais que começam a ser gerados nos cortes secundários da madeira. Então, lá em processamento, espero que vocês tenham, que vocês lembrem, tenham aprendido, existe o desdobro primário, que é transformar essa brincadeira que a gente estava fazendo agora há pouco. Pegar a tora e transformar numa peça de dimensão regular. Isso é desdobro primário. Depois, o que vem pela frente são desdobramentos ou desdobros secundários. E aí vai saindo tudo isso daí, que são alguns nomes também não tão técnicos, né? Depende um pouco da região, do local onde a gente está conversando. Então tem apara, refilo. Refilo é um corte lateral da tábua, fazer um refilo da tábua. Pontas, pedaços, peças desclassificadas, peças que racharam, quebraram, fungaram, o cupim comeu, o caiu do caminhão, lascou, e, enfim, lascou-se, né? E aí são peças que não vão para o processo principal. E aí começam a compor aquela brincadeira que em alguma brincadeira séria, né, que eu vou fazer em alguns momentos. Nesse momento está um pouquinho fora de foco porque eu aumentei muito a imagem, mas no dia a dia da serraria, isso é uma coisa muito comum no nosso país. O proprietário da empresa madeireira, e amontoando essas peças, aparas, refilo, costaneira, serragem, num canto da indústria. E vamos lá, uma pergunta importante, não vale responder depende. Qual é o uso? O uso não. Qual é a solução mais utilizada para tratamento desse resíduo aqui no nosso país? Vou repetir. Isso é aquele conjunto de peças quebradas, desclassificadas, aparas, costaneiras, etc. E o que a maioria
dos donos de pequenas e médias serrarias no nosso país fazem para resolver essa situação aqui? O que eles fazem? Estão me ouvindo? A internet deu uma caída aqui, será? Estão me ouvindo, pessoal? Deixa eu ver se a internet está ruim. Picou um pouco. Não? Estão me ouvindo? Tatiane está escrevendo. Voltou? Às vezes picota, né? Minha internet hoje não tá legal, já choveu aqui. Hoje de manhã também. Agora melhorou, o sinalzinho ficou verde ali. Mas vamos lá, vou repetir a pergunta agora que melhorou. Muito rápido. Esse cenário aí, ele é muito comum nas nossas serrarias, que é uma junção num canto ali do pátio da serraria de materiais, né, aparas, peças quebradas, desclassificadas, etc. E que na maioria das serrarias e de médio e pequeno porte no nosso país existe uma prática que se faz com isso daqui. Qual é essa prática? Que é muito comum. Alguém lembra? O que os proprietários fazem com isso daqui? Muitas vezes, diria que na maioria das vezes, ninguém arrisca? Estão me ouvindo? Não sabe, Tatiana? Olha para isso daqui. No nosso país, o que se faz? É isso mesmo que vocês estão pensando, tenho certeza. Boa! Isso aí, Tatiane, não precisa ter medo de chutar. Tô brincando, tá? Com a história da gravação. Será que eu assustei vocês que vai ficar gravado? Pessoal, o pessoal queima. A resposta é: taca fogo. Taca fogo. Taca fogo, taca fogo. Então, pessoal, isso daí é um cenário muito comum no nosso país. A gente ter a combustão a céu aberto, a queima disso, a incineração, risca um fósforo, joga ali e acaba com o problema para ele, né? Então vai limpar. Agora para o ambiente, para os vizinhos, para a cidade vizinha, para nós, humanidade como um todo, isso é muito ruim, tacar fogo. Mas na maioria das vezes é o que é feito. A gente vai discutir depois, com muito cuidado. Tudo bem? Bom, vamos avançar, já está acabando aqui essa imagem, talvez a gente consiga começar a próxima tema, a próxima aula, ainda hoje. Porque não tem prática, né? Então essa aula aqui, normalmente eu uso a aula inteira de 2 horas, a gente sai caçando os materiais, tenta classificar, ver, pegar, tocar, dou lixa na mão de vocês, serrote, vamos gerar alguns resíduos, quando eles não têm, a gente gera. Mas vamos lá. Uma terceira classificação, eu falei que são 4, acho que são 4. Uma terceira classificação, vou mudar a cor aqui, é uma classificação quanto ao tamanho. E tudo isso parece muito simples, muita besteira, florestal, madeireiro, classificação de forma, classificação de dimensões, mas vocês vão ver que eu vou tentar conduzir o nosso olhar para alternativas que dependem disso, dependem da classificação. Então, existe o que eu vou falar para vocês, só adiantando um pouquinho, daqui a algumas aulas,
aqui, vou até escrever aqui, eu faço isso no quadro, né? Quem me conhece, vou lá, escrevo algumas coisas no quadro, assim, para gravar, para vocês anotarem. Então, é uma palavrinha que eu gosto, que são as premissas, que eu acho que é com 2 S's mesmo, né? O que são premissas? Premissas são assim, é mais ou menos uma regra, uma norma, mas ela é misturada um pouquinho com o objetivo, né? Então é assim, é uma meta, um objetivo misturado com uma regra, né? Então, para eu alcançar aquilo, eu preciso cumprir algumas regras. Então, essa palavra aí são premissas da boa gestão de resíduos. Elas precisam ser cumpridas para que eu consiga ter um aproveitamento dos resíduos madeireiros ou florestais. E qual que é uma das premissas da boa gestão de resíduos? A classificação, é o que a gente está tentando entender hoje. Porque na indústria, de alguma forma, se eu quiser ter uma boa gestão dos resíduos, eu vou ter que classificar. Vai classificar como? Vou classificar como o professor Alexandre me ensinou. Vou classificar pela forma ou pelo tamanho, né, pela dimensão. Então, olha lá, isso daqui que está na tela é uma mistura do que a gente estava vendo com essa nova informação, né? Resíduos grandes, resíduos médios, resíduos pequenos. Então, se eu tiver uma indústria madeireira, ou se alguma de vocês for contratada por uma indústria, por uma serraria, vamos trabalhar num projeto de sustentabilidade, vamos melhorar a gestão dos resíduos, etc, etc, etc. Vamos fazer uma classificação dos resíduos, vamos separar aqui num tal local o que é resíduo grande, o que é resíduo médio, o que é resíduo pequeno. Não, vamos melhorar isso. Então vamos classificar pela forma, vamos classificar as costaneiras, pedaços, quebra, serragem, pó. E para cada um desses tipos, entre aspas, ou dessas classificações, nós vamos ter alternativas melhores, mais rentáveis no contexto de um projeto de gestão. Estou esquecendo e acabei de me lembrar. Essa classificação entra no trabalho de vocês. Tá bom? Parece besteira? É fácil? É super fácil. O que é esse seu resíduo? Como é que você classifica? Professor, é um resíduo madeireiro, é um resíduo de forma, quanto à forma, era uma costaneira, de média dimensão, tá? Então, vocês vão usar essa classificação também na hora de apresentar o trabalho. Tudo bem? Vamos seguir. Então, vai aparecer para a gente aqui uma classificação agora no sentido industrial. No sentido industrial, a gente tem uma série de classificações. Eu só vou mostrar aonde entra a madeira, tá? Então a madeira, dentro de uma classificação industrial de resíduo de metalurgia, de indústria de polímeros, de cerâmicas, da construção civil, etc, 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 a madeira ela entra e é classificada como um resíduo sólido. E por isso que a gente tem, eu esqueci de carregar ela hoje aqui na plataforma, deveria ter feito, a gente tem aqui sempre à mão a norma 10004 da BNT, que é a norma de classificação de resíduos sólidos no Brasil. Resíduos industriais sólidos. E a madeira entra nesse contexto. Vamos lá. Um resíduo de madeira é um material indesejado pelo homem que não pode fluir diretamente para os rios
ou se elevar imediatamente para o ar. Estou transformando isso numa pergunta. Vocês concordam com isso? Eu acho que eu concordo, né? Um resíduo de madeira, não é a madeira, tá? É o resíduo da madeira, é aquele material indesejado pelo homem ou pelos nós, que não pode ser despejado ou fluir diretamente para os rios, ou se elevar imediatamente para o ar. A gente não pode deixar lá saindo o dia inteiro pó de madeira, né? São resíduos não líquidos, ok, resíduo de madeira não é líquido, e não gasosos, da manufatura, construção, preparo de alimentos, recreação, agricultura e outras atividades que usam os materiais e deles se descartam. Ah tá, isso é de resíduos sólidos, essa distinção. Então a pergunta é, a madeira se encaixa aqui? Ok, para mim encaixa. Vamos ver o que diz lá a Adriana Nolasco e outros, tirando algumas coisas da ABNT já. A madeira é um resíduo inerte, ou pode ser um resíduo inerte. Isso é importante, tá, pessoal? Estou passando aqui meio batido, mas é importante. Resíduos inertes, materiais inertes, entulhos, são aqueles que podem ser levados a aterros sanitários, tipo o aterro de Seropédica. A pergunta é, a madeira é ou gera resíduos? O resíduo de madeira é um resíduo inerte que pode ser despejado em aterro? O que vocês acham? Está picotando muito? Vou repetir a pergunta. O resíduo de madeira é um resíduo inerte? Pode ser levado a aterro? Esther, Nayara, Paloma ou Tatiane? Pode ser levado a aterro? Lá vem as perguntas. Isso está sendo muito comum. As respostas com ponto de interrogação. Vira e mexe, as minhas respostas no chat vem assim. Ponto de interrogação. Eu falo, você está respondendo, está me devolvendo a pergunta. Pode, Tatiane, pode. Aí vem aquela história do professor. Quando que o resíduo de madeira não pode ser levado para um aterro? O que vocês acham? Existe algum caso? Então vamos lá. Eu não diria que não pode, mas ele precisa ter um cuidado muito grande quando tem. Duas coisas são muito comuns mesmo, que é o preservativo ou preservante, produto químico introduzido na madeira para que ela fique mais protegida a organismos de biodeterioração, ou então um adesivo, uma cola à base de formaldeído, que são a maioria dos adesivos utilizados nos painéis MDF, USB, aglomerado, compensado, todos eles têm adesivos. Vou repetir. Quando um resíduo de madeira possui um produto químico preservante, CCA, creosoto e outros, acetileno, ele aumenta a sua periculosidade, tá? Ele não é um material inerte mais. Agora, eu tenho a impressão que pode levar para aterro ainda. A gente precisa perguntar isso aí. Eu sempre quis até fazer uma visita lá no aterro de Seropédica. Ainda não consegui, mas a gente pode pensar nisso ainda. Mas ele deixa, ou ele diminui, vamos colocar dessa forma, a sua inércia com o ambiente onde ele for levado, depositado. Tá?
Bom, o que a gente chama de resíduo banal é um resíduo passível de tratamento, como papel, papelão, plásticos, produtos à base de madeira e cascas. E o que a gente chama de produtos especiais são aqueles orgânicos que podem ser incinerados, inorgânicos líquidos ou semiquímicos ou semilíquidos, inorgânicos sólidos que vão para aterro em profundidade de acordo com a sua toxicidez. Resumidamente, para a gente avançar, acho que só tem mais uma ou duas imagens, a madeira ela é muito tratada dessa forma aqui, como um resíduo que pode ser incinerado. Eu acabei de falar para vocês que em uma grande parte das indústrias madeireiras do nosso país, os resíduos de madeira são queimados a céu aberto, tá? Então, eles recebem esse tratamento aí, como um resíduo especial que pode ser incinerado. Mas, por isso que eu pus esse X aqui, e a plataforma não faz isso, mas ela vai aparecendo aos poucos as figurinhas. Eu pus esse X porque esse não é o melhor caminho, na minha humilde e singela percepção, tá? Que esse não é o melhor caminho para o resíduo de madeira. Professor, qual é o melhor caminho na sua opinião? Esse daqui. Opa! Esse caminho aqui, que é o resíduo passível de um tratamento. Que tipo de tratamento? Aguarde os próximos capítulos, as próximas aulas. Os tratamentos de reciclagem, de reutilização e de reaproveitamento, tá? Já falei desses três para vocês, né? Quais são esses tratamentos possíveis para os resíduos de madeira, para os produtos de madeira, tá? Quais são esses tratamentos possíveis e que a gente vai tentar explicar direitinho? A reciclagem, o reaproveitamento ou a reutilização. Pergunta que isso já falei nas aulas passadas. Qual desses três a gente faz mais com madeira? Quem dá um chute aí? Mais alguém caiu. Daqui a pouco eu vou estar sozinho. O que a gente faz mais com madeira? Que é mais fácil, pode ser bem feito e etc. Recicla, reaproveita ou reutiliza? Em Nayara, Esther e Tatiane, que sobreviveram aqui à aula. Quem arrisca? O que a gente mais faz? Tem 33% de chance de acertar. Vai, se der um chute. Agora alguém está falando. Muito bem, acertou, Nayara. É isso aí. Na minha opinião, o que a gente mais faz com a madeira são processos de reaproveitamento. O reaproveitamento a gente muda o uso, tá? Na reciclagem a gente trabalha industrialmente e confecciona o mesmo produto, e na reutilização é aquele produto que a gente usa muitas vezes, né? Aquela história do lavou tá novo. Então, tipo garrafa de vidro, né? Dá para lavar e reutilizar. Reciclagem é a reciclagem da latinha do alumínio, da garrafa PET, onde a gente transforma industrialmente para ele ter a mesma utilização. E o reaproveitamento a gente muda o uso, tá bom? A gente transforma em outra coisa. Bom, pessoal, essa aqui é a definição da ABNT. Não vou ler toda, mas é onde a gente encaixa a madeira na definição de produto sólido
desculpa, de resíduo sólido da 10004 da ABNT, aquela norma que a gente vai trabalhar ainda bastante nas próximas aulas, tá? Então ela tem essa definição que agrega ou considera o material madeira na única norma técnica sobre resíduos sólidos que a gente tem da ABNT. É um resíduo quanto à periculosidade da norma ABNT classificado como não perigoso, tá? Então não é um resíduo, o resíduo de madeira, que traga por si só periculosidade, a não ser que tenha outros resíduos junto, da indústria química principalmente, mas o resíduo da madeira in natura, só madeira, não apresenta periculosidade. E essa é a tabelinha da norma que traz a madeira como resíduo sólido, classificada como resíduo não perigoso do tipo 2A. Depois a gente vai entender quais são esses tipos e ler a norma. Passíveis de degradação ou degradabilidade, passíveis de combustão ou combustibilidade, tá? Então isso é como a norma brasileira de resíduos sólidos, a ABNT 10.004, classifica os resíduos de madeira. Não perigosos, 2A, passíveis de degradabilidade e combustibilidade. Propriedades importantes para tratamento de resíduos sólidos. E como última informação da aula de hoje, a gente tem autores que são poucos publicando artigos em revistas científicas e materiais sobre resíduos de madeira, que muitas vezes misturam essas classificações. Então, por isso que a gente, quando fez essa apanhado de informações sobre classificações, a gente juntou lá, falou outras classificações. Então, alguns autores, como esse Hillig e seu grupo, em 2006, cita outras classificações, por exemplo, encaixar tudo em 3 tipos, serragem, cepilho ou lenha, tá? Para classificar resíduos madeireiros. Então, pessoal, mais uma vez, voltando aqui para o início, só para fazer um fechamento, eu quero sempre acabar 3 horas direitinho. Essa história das classificações dos resíduos madeireiros, deixar aqui assim para vocês, ela é importante para os assuntos que virão a seguir, naquele contexto, que agora era a hora que eu iria falar mesmo disso, de cumprir regras, cumprir objetivos e metas nas chamadas premissas. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer quando pensa numa boa gestão de resíduos é classificar os nossos resíduos na nossa indústria, saber quais são, como se comportam, como estocar e como trabalhá-los desde a sua geração como um subproduto do processo principal. Na aula que vem, nós vamos fazer então aquele grande apanhado, vamos começar com essa apresentação aqui, fazer um apanhado da geração e das possibilidades de reciclagem, reaproveitamento ou reuso. Ok? Combinado? Esse professor fala demais, né? Também vocês já não falam. Agora, nesses negócios virtual aqui, online, que é muito chato, a gente fica aqui tão solitário nessas aulas. Mas, enfim, pessoal, a gente vai começar a discutir os trabalhos nas próximas semanas, as possibilidades, e a gente vai, dentro do possível, dar um pouco de praticidade e dinamismo para as nossas aulas, tá bom? Agradeço a presença e a resiliência
de ficar até o final. Esther, Nayara e Tatiane, tá bom? Valeu. Bom estar com vocês.